Irmãos, como é bom ver a igreja com um pouquinho mais de pessoas. Sejam todos bem-vindos. É muito bom mesmo ver pelo menos o rolinho de vocês. Eu sei que vocês estão sorrindo no fundo. Vamos lá. Eu sou a pessoa que prega aqui, o mais novo, e até agora eu era o único que usava papel. Todo o resto eu estava usando iPad, e aí agora eu resolvi tentar inovar. É que só falta agora o microfone, o rosto aqui, Madonna, mas estamos indo. Podem sentar, gente, por favor. Essa semana que passou, semana passada, na célula, a gente estava conversando sobre as notícias, né? Algumas pessoas estavam cansadas, né? A gente vê notícias tão ruins e tão devastadoras que o nosso coração também fica triste. Não tem como a gente se ausentar e ficar indiferente, né, com toda a situação do país, do mundo. E eu também sou uma delas, né? Eu às vezes não consigo ver as notícias e ficar tranquilo. Isso às vezes acaba com o meu dia, né? E não sei se todo mundo sabe, se todo mundo tem acompanhado, eu não os culpo se vocês não estão, porque realmente está difícil abrir o jornal e ligar a TV, mas tem rolado aí a tal da CPI da Covid, né? Que é esse inquérito que está investigando, né, se o governo federal, como que foi a condução do combate à pandemia. E esses dias eu estava vendo alguns trechos do nosso atual ministro da Saúde sendo interrogado, né? E ali ele estava numa situação bem delicada, né? Ele estava meio encurralado ali. Se ele falava sim, ele ficava mal para um lado. Se ele falava não, ficava mal para o outro. E dava para sentir nos olhos dele o desespero, né? A gente só vê, ele estava de máscara, obviamente, mas a gente conseguia ver o olho assim meio tenso, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu estava assistindo, na verdade eu não pensei, eu fiz uma cara, né? Fiz tipo, vixe, né? Eu não queria estar no lugar dele. E a segunda coisa que eu lembrei foi de Jonas. É meio difícil comparar essa situação, porque Jonas estava numa situação de vida ou morte, né? Ele estava encurralado, mas Queiroga também estava encurralado. Ele estava nas mãos dos senadores ali, assistindo, julgando, interrogando, na mão da mídia e na mão do povo, que de graça e misericórdia não tem nada. E a diferença, que é brutal, é que Jonas estava nas mãos de Deus. E Jonas, mesmo mesmo desobedecendo, né, como a gente viu semana passada, mesmo fugindo da presença do Senhor, Deus, com sua misericórdia e graça, livrou Jonas da morte e chamou de volta para ele. E semana passada, no capítulo 1 de Jonas, ele desobedece ao Senhor, foge da presença de Deus, e a partir disso, só ladeira abaixo. A gente viu, né, Deus mandando aquela tempestade forte, colocando um desespero ali na tripulação, e no final de tudo, Jonas ele é jogado no mar. Então Deus livra-o da morte, enviando um grande peixe para o engolir, o que salva Jonas. E ele fica dentro desse peixe por 3 dias e faz uma oração. Faz uma oração impressionante, uma oração forte, um salmo lindo. E aqui é o texto de hoje. Eu vou pedir para que vocês abram em Jonas 2. Vou incentivá-los a deixar aberto, que a gente vai ler vários trechos, voltar às vezes. A gente vai começar do versículo 1 ao 7. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença.
contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra, cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Amém. Domingo passado nós já vimos sobre a presença do Senhor. Aqui nessa oração, nós vemos Jonas com seu coração distante de Deus, sofrendo as consequências e circunstâncias de tentar fugir de Deus, que é impossível de fugir. No versículo 3 ele fala assim: jogaste nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O coração de Jonas estava distante, mas Deus é onipresente. Domingo passado o pastor Mateus falou isso, né, que não tem essa de a gente estar distante de Deus. Deus é onipresente, Ele está ao nosso redor, Ele nos envolve. Mas a questão é o nosso coração, como o nosso coração está com relação ao nosso Senhor. E quando Jonas caiu no mar, a partir do momento que a tempestade correu e deixou a tripulação ali no desespero, até ele jogar no mar, ele ficar ali no fundo, a gente não sabe ao certo quanto tempo ele ficou ali afundando até o peixe chegar. Mas certamente deu tempo para ele ficar desesperado, para ele lembrar do Senhor. E Deus mesmo foi aquele que mudou as circunstâncias ao redor de Jonas para encurralá-lo, para fazê-lo entender o abismo que era a sua rebeldia, se arrepender e assim ser resgatado. E mesmo nessa situação desesperadora, a gente consegue ver o seu amor, a gente consegue ver a sua graça e misericórdia que disciplina e corrige Jonas. Provérbios 3:12 fala assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Deus não disciplina qualquer um. Deus disciplina os filhos. E quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, a gente morava em Salesópolis, na cidade de Salesópolis, e numa casa que era um sobrado, né? Tinha 2 pisos, e tinha uma janela da sala que dava de frente para a garagem. E a garagem ficava no térreo, né? E meu pai ele construiu um telhado, uma cobertura para proteger o carro do sol. Então, se eu saísse dessa janela, eu conseguia pisar no telhado. Então, obviamente, meu pai criou uma aventura para o filho, né? Que logo em seguida minha mãe proibiu, o que tornou ainda mais emocionante, uma aventura proibida. E aí ela deixou claro, né? Se eu desobedecesse, com certeza ia dar ruim, né? Era um telhado simples, então se eu pisasse no lugar errado, podia quebrar e sei lá o que ia acontecer, né? Eu ia me machucar feio e tal. Enfim, 8 anos de idade. Bom, você sabe o que aconteceu, né? Eu desobedeci minha mãe. Eu saí da janela, eu não sei porquê, se eu fui buscar alguma coisa, eu simplesmente fui me aventurar, mas eu saí e pisei no lugar errado, né? Eu caí de uma altura de mais ou menos 3 metros, e minha mãe não é onipresente, mas ela conhece a voz do filho desesperado, né? Eu caí, chorei, nem sei se minha mãe lembra disso. E aí, quando a minha mãe veio, eu lembro que depois ela me deu várias broncas, brigou comigo, me disciplinou. Mas o que ficou na minha cabeça foi quase que uma cena em câmera lenta dela vindo
correndo, descendo as escadas e me socorrendo. E aquela disciplina, por mais dolorosa no momento, foi muito reconfortante. Porque eu sabia que ela me amava, porque eu sabia que ela me preocupava, porque eu sabia que ela não queria que eu passasse por aquilo de novo. E imagina nós como filhos do Deus Altíssimo. A gente pode ter essa certeza absoluta do amor dele por nós. E a minha queda do telhado não se compara ao abismo do mar, né, que Jonas se encontrava. Mas assim como eu chorei e gritei pela minha mãe, Jonas também clamou. No versículo 2 fala assim: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Não há lugar que Deus não escute o nosso coração desesperado e o nosso coração quebrantado e arrependido. Como o filho que rapidamente grita por seus pais no momento de desespero e de dor, Jonas também lembrou-se do Senhor. E o Senhor reconheceu a sua voz, reconheceu a voz arrependida do seu filho amado. E Jonas, ele merecia a morte instantânea. Ele merecia simplesmente ser eliminado. Jonas desobedeceu, então já era. Mas mesmo assim, com seu amor, Deus o perseguiu até o final. No versículo 6 fala assim: afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Aqui Jonas, quando ele estava caindo no mar, ele certamente acreditou que ele já estava condenado, que já não tinha volta. Essa oração ele fala, cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Ele acreditava que ele estava indo para a prisão eterna, para a morte. Mas mesmo assim, Deus o resgata. E aqui a gente consegue ver um contraste, né? Desde ali da tempestade, a situação só afundando, e ele literalmente indo para o abismo do mar, em direção à morte. E agora, no versículo 6 fala, trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Então agora ele está subindo. E por sua graça Deus nos salva, mesmo fugindo, desobedecendo e sem esperanças. Quando eu comecei a namorar a Vitória, eu sempre tive essa certeza, e eu acredito nisso ainda, que o namoro é uma época para a gente conhecer a pessoa, né? Nos conhecer. Mas quando a gente estava, bem no comecinho mesmo, acho que era no segundo mês de namoro, eu senti um peso no meu coração, porque eu sentia que nem o mínimo a Vitória conhecia de mim. E aí, sinceramente, não sei se foi tão sábio assim da minha parte, mas Deus é bom. Eu resolvi vomitar e contar para ela todos os meus pecados e todas as minhas lutas. Eu abri o abismo do meu coração para a Vitória. E enquanto eu contava para ela, eu me sentia encurralado também. Meu coração começava a doer. E eu estava com aquela sensação que eu estava caindo de um precipício de costas, com as mãos amarradas e os pés amarrados, sem poder fazer nada. E eu estava com muito medo mesmo de ser rejeitado. Eu já estava pensando, caramba, agora ela não vai querer mais continuar esse relacionamento. Eu abri os meus podres para ela, putz, agora já era, né? E a gente sabe o final dessa história. Graças a Deus, glória a Deus.
Não é o final, ainda continua, mas hoje eu me casei com essa linda mulher, que é demonstração de graça, da graça de Deus na minha vida. Ela continuou me amando, continua escolhendo a me amar, mesmo eu abrindo as profundezas do meu coração, as partes mais feias e escuras. Ser alvo da graça de Deus me fez reconhecer mais ainda quem eu era. Eu estava abrindo meu coração e quando aquelas coisas saíam da minha boca, eu ficava, caramba, quão miserável eu sou. E o ápice disso é quando a gente olha para a cruz de Cristo. E a gente pensa assim, olha todo aquele lixo, todo aquele meu lixo que ele carregou. Meus pecados e minha idolatria sendo pagas por ele. No versículo 8, Jonas declara: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Na tradução NVT fala que eles dão as costas para as misericórdias de Deus. Jonas, ele compreende a loucura e a inutilidade da desobediência dele. Dar as costas para Deus é ingratidão. Dar as costas para Deus é atribuir tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz, tudo que nós somos, tudo que Ele nos dá, a falsos ídolos. Como nessa manhã a gente cantou, é olhar para tudo e atribuir tudo isso para coisas que não existem, para as coisas que são falsas, para falsos ídolos. E isso nos faz perceber que precisamos dele. Me fez perceber que no relacionamento com a Vitória, eu não consigo sozinho. Sem Deus no nosso relacionamento, ela com certeza não teria me perdoado. E mais para frente eu não teria perdoado por qualquer outra coisa. Não seria possível sustentar um relacionamento com base em ídolos, com base em méritos, com a própria capacidade de intelecto. É impossível. Só Deus é capaz de sustentar. E quando Deus mostra o seu imenso amor por nós, além da gente se enxergar, a gente não tem como ficar parado. Assim como nas notícias, a gente não tem como ficar indiferente. O amor de Deus nos constrange, nos faz ajoelhar diante dele, reconhecer quem nós somos, mas também nos faz agir em resposta a isso. E nos movemos em direção a ele. E o adoramos. E a gente vai finalizar a leitura do capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Quando eu era criança, eu pensava que Jonas 2 era simplesmente um pedido de socorro de uma pessoa que foi engolida por um peixe. Que foi devorada por um peixe, né? Essa era a minha imaginação na época. Mas hoje nós sabemos que, apesar de ser uma situação tão incomum, né? Um peixe engolindo uma pessoa, aquilo era livramento, era salvação vindo do Senhor. E a gente vê aqui um salmo de gratidão. A gente vê uma oferta de sacrifício, um cumprimento das promessas e o reconhecimento de que a salvação só vem dele. Jonas agradece. Jonas fala, oferecei sacrifício a ti. Também volta atrás, né? Ele estava fugindo daquilo que Deus tinha pedido. E fala, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor fez. Vou pagar os votos. E por fim, ele reconhece que não há
outro lugar que vem a salvação, senão do nosso Senhor. E o peixe ao cuspir Jonas na praia. Ali é o momento de que Deus mostra que ele pode prosseguir, então. Pode seguir obedecendo e, mais uma vez, tendo a segunda chance de obedecer aquilo que o Senhor tinha pedido a ele. Por meio da sua graça, Deus ainda nos chama de volta para o seu propósito. Continua nos dando o privilégio de fazer parte da missão dele. Mesmo a gente caindo, mesmo a gente errando, tentando fugir, colocando outras coisas em primeiro lugar, a gente sofre as consequências e a gente merecia muita coisa pior. E Deus simplesmente poderia nos livrar, só. Pronto, livrou. Vai, faz o que quiser. Mas não. Ele nos convida de volta para Ele. E fala, me obedeça, me adore, me honre. E que privilégio é fazer parte dessa missão dele. O amor do nosso Deus foi capaz de nos salvar da morte, daquilo que certamente nós merecíamos. E enviou seu único filho na cruz para pagar por todos os nossos pecados. E ele vive. Continua todos os dias se revelando como Deus de graça e misericórdia, dando sinais de seu amor, tanto nos momentos bons como nos ruins. Provações, disciplina. E basta abrirmos os olhos. Assim como Jonas viu toda aquela profundeza do mar, as algas se enrolando nele, e viu o Senhor naquilo, nós também temos que abrir os nossos olhos e nos entregarmos aos seus braços abertos. Irmãos, nós podemos ter certeza do amor de Deus sobre nós. Veja o que o salmista diz no Salmo 139. A gente vai ler do 1 ao 12. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Amém. Se você está no momento de aflição e frustração, ou de alegria e paz, saiba que o amor do Senhor nos persegue. Que o Senhor nos ajude a enxergar a sua disciplina, cuidado e amor sobre nós, e que isso nos faça nos mover dizendo sim para aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mesmo que esse chamado às vezes não bata com o que a gente acha que é certo, que é errado. Mesmo que bata com os nossos desejos egoístas. Jonas também tinha, de certa forma, seus ídolos. Ele era nacionalista, achava que
o povo de Nínive não merecia, e por isso que ele fugiu. Mas mesmo assim, depois que por tudo isso que ele passou, por tudo isso que Deus mostrou e se revelou um Deus de amor e graça, ele falou: Deus, eu vou cumprir, eu vou te obedecer. Então que nós enchamos o nosso coração de coragem e confiança para obedecer àquele que nos criou e nos conhece. E assim tenhamos liberdade para clamar na situação de medo e insegurança, pois Ele está perto. Ele está com os seus ouvidos abertos para nós. E Ele pode nos socorrer com sua graça e misericórdia. Gostaria de convidá-los a fechar os olhos e refletir nisso que foi dito. Peça para que Deus te mostre, Deus, com relação a tudo isso que foi dito, tudo isso que o Senhor falou a mim, onde que eu me encontro nessa situação? Será que eu estou de fato olhando para Ti ou estou dando as costas para você? Colocando ídolos, colocando a minha própria intelectualidade, as minhas ideias, os meus conceitos na frente do Senhor. E eu estou me afundando, achando que eu posso fazer tudo isso com as minhas próprias forças. Pergunte isso para Deus. Deus, será que de fato estou com o coração aberto para Ti? Conseguindo enxergar a Tua disciplina com o Teu amor? Enxergar o Deus de graça, um Deus de misericórdia? Ou será que eu estou ignorando? Peça para que o Espírito Santo te mostre nessa manhã. Deus, como nós vimos na Tua palavra, o Senhor está de ouvidos abertos para os Seus filhos que clamam por Ti, que de todo o coração Te buscam, que estão arrependidos, que estão desesperados pelo Teu poder, pelo Teu amor. Ó Deus, o Senhor está escutando os corações que nessa manhã estão clamando por Ti, que estão passando por momentos de provações, dificuldades, sofrimento, dor, frustração. O Senhor está escutando nessa manhã esses irmãos queridos. Nós pedimos para que o Senhor visite essas vidas, se revele um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que estende a sua mão, mesmo nós sendo tão pequenos e falhos, pecadores, não merecedores, Pai. Pessoas que muitas vezes ignoram, Deus, a Tua presença, querem fugir, Senhor, daquilo que o Senhor nos pede, coloca nas nossas mãos, privilégios tão preciosos e lindos, que é fazer parte, Senhor, do Teu propósito nas nossas vidas. Pai, escuta esses corações, Pai. E mesmo aqueles que estão em situação de paz, de calmaria, que o Senhor continue se revelando, Pai. Se revelando esse Deus de graça e misericórdia que a todo momento está perto e disposto a socorrer. Pedimos para que o Senhor nos livre, Pai, de tudo que possa atrapalhar, Senhor, o Teu agir. Tudo aquilo que nós colocamos na Tua frente. Pai, nos ajude a enxergar o Seu amor, enxergar a Sua salvação e o Seu livramento, enxergar às vezes o momento de disciplina, que na maioria das vezes não é fácil, é doloroso, dói, mas nisso nós podemos enxergar o Teu amor. Nos ajude, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Amém.